Fala pessoal, tudo bem? Hoje o roteiro que eu escrevi é uma proposta meio doida, meio experimental, que a ideia era justamente trazer à luz de que investidores fracassam pelas mesmas razões que personagens literários. Isso foi, eu estava pesquisando pela internet, me deparei com esse pensamento e aí, sei lá, achei que valia a pena tentar experimentar, pelo menos dos livros aí que eu conheço, que eu já li. E pode ser que fique muito ruim, pode ser que não, então vamos lá. Quando a gente olha para o mercado financeiro, parece tudo muito moderno, muito tecnológico, cheio de dados, gráficos e relatórios que juram prever o futuro, só que no dia a dia, no fim do dia, os erros continuam exatamente os mesmos há séculos, porque é a questão da economia comportamental, a psicologia comportamental, a psicologia financeira, enfim, que nunca muda. Tem aquele livro This Time is Different, que vale muito a pena ler, inclusive. E quando você abre um livro de literatura, percebe que os personagens que quebram a cara quebram pelos mesmos motivos que investidores quebram hoje. É quase cômico, a gente acha que está falando de valuation, múltiplos, fluxo de caixa descontado, etc. Mas na verdade está falando de Hamlet, Don Quixote, esse aqui é até difícil de pronunciar, Raskolnikov e Riobaldo. Cada um deles representa um tipo clássico de erro: indecisão, ilusão, excesso de confiança e racionalização pós-fato. Tem que fazer um disclaimer aqui: eu não li todos esses livros que eu estou citando, tá? Eu li a maioria deles, mas não li todos, tá bom? E todos esses erros têm equivalentes psicológicos e jurídicos. A natureza humana é a mesma, só muda o cenário. Vamos começar com Hamlet. O príncipe da Dinamarca é um investidor da paralisia analítica. Ele sabe o que precisa fazer, sabe o risco, sabe o objetivo, mas não faz. Fica revendo a tese 100 vezes, esperando o sinal perfeito, abrindo o mesmo relatório como se na repetição fosse aparecer uma resposta mágica. No direito, isso é igual ao sujeito que não assina um contrato porque teme o ônus e a consequência jurídica. Ele sabe que precisa decidir, mas prefere ficar no limbo. O investidor Hamlet perde a oportunidade porque acredita que decidir cedo demais é pior do que não decidir. Só que não decidir já é decidir, e a dúvida crônica cobra juros compostos negativos. Agora vamos para Don Quixote. Esse é o investidor da ilusão. Don Quixote é sensacional. Vê castelo onde tem kitnet, vê empresa revolucionária onde tem balanço furado, vê a próxima Amazon qualquer IPO duvidoso. Ele não enxerga o fato, ele enxerga o sonho. No mundo jurídico, isso parece aquela interpretação contratual fantasiosa, onde alguém acredita que o contrato promete mais do que realmente promete. É um investidor que inventa a narrativa e tenta encaixar os fatos dentro dela, mesmo quando eles dizem o contrário. Ele luta contra moinhos achando que são gigantes. No mercado, os moinhos são os riscos óbvios, os dados contrários, o prejuízo anunciado. Mas ele continua atacando porque confundiu desejo com análise. Depois vem Raskolnikov, de Crime e Castigo. Esse é um dos livros que eu não li. Eu comecei, cheguei até a metade, mas não terminei. Então tem esse disclaimer aí. Esse é um investidor dominado pelo excesso de confiança. Acredita que vê algo que ninguém vê, acha que está acima das regras, que sua lógica é superior, que o mercado inteiro está cego. Psicologicamente, isso é ilusão de controle. Juridicamente, é quase como um agente que acha que pode violar um dever contratual porque no fim vai dar certo. Ele inventa sua própria ética, sua própria racionalidade e parte para decisões arriscadas acreditando que é invencível. É o cara que vai mexer com opções binárias, com calls, puts, essas coisas. Só que as consequências chegam sempre, o mercado não perdoa a arrogância. E por fim, Riobaldo. O jagunço filósofo representa a racionalização pós-fato. É um investidor que toma decisão impulsiva, sem método, sem análise, depois tenta explicar por que aquilo fazia sentido. Ele cria justificativas, reconstrói a própria memória, inventa lógica para não enfrentar o erro. No direito, é como a parte que viola o contrato e depois tenta reinterpretar o texto para se absolver. Psicologicamente, é o ego fugindo da culpa. No mercado, é aquele discurso clássico: não realizei prejuízo porque a tese continua válida. A tese morreu há meses. Está vivo é o orgulho. No fim, esses quatro personagens
encaixam perfeitamente no mundo real. Investir não é uma luta contra o mercado, é uma luta contra nós mesmos. Hamlet mostra que a dúvida demais destrói, Dom Quixote mostra que a ilusão custa caro, Raskolnikov mostra que a arrogância cobra um preço, Riobaldo mostra que justificar erros só adia o aprendizado. E o mais curioso, no direito é igual. Contratos não quebram sozinhos, relações jurídicas não se deterioram sozinhas, a lógica jurídica é consequência da lógica humana. O investidor que hesita, fantasia, se exalta ou se justifica demais só está repetindo padrões que a literatura já explicou muito antes da existência da bolsa de valores, né? Talvez investir bem seja, no fundo, aprender a ler melhor os personagens. Olhar para Hamlet e perguntar: onde estou hesitando por medo? Olhar para Dom Quixote: estou confundindo sonho com fato? Moinho com dragão, no caso? Olhar para Raskolnikov: estou superestimando minha visão, minha inteligência, minha capacidade? Olhar para Riobaldo: estou justificando o erro em vez de corrigi-lo? O mercado é um espelho, a literatura é um manual. A gente está no meio, tentando não repetir as mesmas tragédias, farsas e auto-enganos de sempre. Isso é muito legal porque perguntaram para Warren Buffett uma vez numa reunião da Berkshire Hathaway quais os melhores livros de investimento que ele recomendava, né, para quem estava começando e tal, quem queria investir igual a ele. E ele sempre respondeu, ele ou Charlie Munger, agora eu não vou lembrar qual era aqui do podcast que eu ouvi da reunião da Berkshire. Mas eles sempre disseram que a melhor forma de se aprender a investir é lendo autobiografia, ou biografia, né? Tipo, biografia ou autobiografia, lendo a história de vida de outras pessoas. Então, só fazendo esse paralelo aqui, só que obviamente aqui eu estou falando da literatura de ficção, e o Warren Buffett ou o Charlie Munger estavam falando da literatura de não ficção. Mas fica aí essa reflexão. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado.